Olá, seja muito bem-vindo. Está começando o Tema Livre. Estamos de volta depois de uma pausa no mês de janeiro, mas com muito fôlego para te deixar por dentro de notícias e informações sobre tecnologia, saúde, cultura, variedades e muito mais. E vamos começar o primeiro programa do ano falando de finanças. Tudo bem que esse é um assunto que muita gente acaba não dando muita atenção, né? Mas que é fundamental para organizarmos as nossas contas. Por isso eu te pergunto, você sabe o que é e como montar um orçamento familiar? É uma ferramenta importante para sabermos para onde vai o nosso dinheiro. E além de ajudar a poupar, pode nos salvar de muitas dívidas. Por isso eu fui conversar com um especialista na área, que vai nos ajudar com algumas dicas para conseguirmos fugir do vermelho. E quem sabe terminar o ano com a carteira mais cheia, hein? Confira! Começo do ano, como será que estão as finanças do brasileiro, hein? Época de pagamento de impostos, fora as despesas diárias. Será que tem sobrado alguma graninha no fim do mês? De jeito nenhum, não está sobrando nada, está faltando muito. Tá complicado. Daí final de ano você gasta, Natal você gasta. É matrícula escolar, é material escolar, vem tudo num pacote só, né? É complicado pra caramba, o bolso fica vazio. Pois é, um estudo realizado pelo Serviço de Proteção ao Crédito, SPC, mostrou que o brasileiro precisa organizar melhor as finanças. Em praticamente a metade dos lares do país, uma pessoa alega que gasta mais do que deveria. O estudo também apontou que 27% do público pesquisado não sabia relacionar as contas que estavam pagando. E é justamente a falta de controle sobre o quanto ganhamos e o quanto gastamos um dos principais motivos para terminarmos o mês no vermelho. O resultado é aquela bola de neve que a gente já conhece, né? Juros e dívidas se acumulando. Mas por mais difícil que pareça, ainda é possível fugir dessa situação. A dica está numa alternativa simples, mas eficiente. Aquilo que os economistas chamam de orçamento familiar. Uma planilha eletrônica é fundamental, eu entendo que seja muito importante. A planilha eletrônica, praticamente hoje, todo mundo tem acesso, né? Então, acessar uma planilha eletrônica no computador e começar a descrever quais são essas despesas, mês a mês. A partir dessa análise do ano anterior, 2018, por exemplo, que a gente está fazendo esse exercício, você começa a ver quais são os meses que pode estar faltando caixa ou sobrando caixa. Se um mês faltou caixa, no mês seguinte sobrou, será que dá para você equilibrar? Então, você tem que ter essa percepção de aonde sobra e aonde falta, né, mês a mês, para que você possa, de fato, fazer um planejamento mais consistente. Isso é fundamental. Colocar as contas no papel é fundamental, principalmente para a gente saber para onde vai o nosso dinheiro. E uma pesquisa do IBGE mostrou que 1/3 do salário do brasileiro é gasto com habitação e moradia. Em segundo lugar, vem alimentação e transporte, o que também não fica barato. Sendo assim, a pergunta é, mesmo com essas despesas, independente do salário, ainda é possível poupar? Eu acredito que essa poupança ela venha de uma análise a partir do quanto você ganha, tá? E você tem que encaixar um estilo de vida dentro desse seu salário. Então, não se pode ter um estilo de vida que supere o quanto você ganha. Então, é impraticável e não é saudável. Mesmo que você ganhe R$1.000, por exemplo, que você tem um padrão de vida que tenha que se encaixar dentro desses R$1.000, é importante que você tenha uma parcela de investimento, de poupança nisso. Por quê? Hoje você está ganhando esses R$1.000 mês a mês. E se porventura acontecer algum problema, algum imprevisto, e você ser demitido, ou você, como autônomo, não conseguir vender, né, ou performar da forma como você performou no ano passado, da forma como você teve as suas receitas no ano passado. Então, essa poupança ela pode ser utilizada como um colchão, né, para te socorrer em momentos de defasagem de caixa, em momentos que você está um pouco mais complicado em relação a essa condição de receita e despesa. Outra dica importante é fugir do cheque especial e evitar parcelar as contas do cartão de crédito. A pessoa tem que parar, colocar o pé no freio, porque as taxas de juros são elevadíssimas para cartão de crédito, as taxas de juros para cheque especial elas são menores, mas, no entanto, também são muito elevadas, né? Se a pessoa, porventura, ela entrar nessa ciranda de ficar postergando o pagamento em cheque especial ou cartão de crédito, infelizmente, assim, a quebra, né, a falência é iminente. Ela pode acontecer muito rápido, né? E para a pessoa se recuperar é muito mais difícil.
E lógico, para conseguir guardar dinheiro e fazer planos, também é importante analisar o cenário econômico. Por enquanto, apesar de certo otimismo, a situação ainda é de cautela. A gente tem ainda um período de incerteza. Nós mudamos uma agenda política recentemente. Além de ter mudado essa agenda política, a gente tem ainda um quadro econômico muito sensível. A gente tem dívidas públicas muito elevadas. A gente tem uma agenda política de reforma muito importante. A expectativa é grande, a gente pode ver pelos índices de confiança, tanto do consumidor quanto o índice de confiança do empresariado, eles têm crescido. Isso é um indicador muito importante, né? Agora, essa lua de mel, esse um ano, será determinante, né? Se de fato algumas reformas vão conseguir ser colocadas, seja na Câmara, seja no Senado, de que as mudanças necessárias para reduzir o tamanho da máquina pública de fato aconteçam, para que a gente consiga usufruir de um país mais forte, mais sólido e com uma retomada econômica importante. É isso que a gente espera. E curtiu as dicas? Então agora é colocar a mão na massa, anotar os gastos, contas e as receitas no papel e conseguir poupar um pouquinho todo mês, hein? Bom, a gente vai agora para o intervalo, mas não saia daí porque a gente volta para falar de saúde. Você vai conhecer os sintomas, causas e tratamento da hepatite. A gente volta já. E o Tema Livre está de volta. Hoje, no quadro Dicas de Saúde, vamos falar sobre uma doença conhecida por muitos brasileiros e que pode ter consequências sérias se não tratada corretamente, a hepatite. A doença é uma inflamação no fígado causada por vírus, mas que também pode ter relação com o álcool e o uso de remédios. Só no ano passado, por exemplo, foi registrado um crescimento de 73% no número de casos de hepatite no país, o que gerou alarme da comunidade médica. Por isso, é muito importante que você confira as informações do nosso quadro Dicas de Saúde. A repórter Fernanda Garcia conversou com um médico que nos explicou melhor sobre os sintomas e também sobre a prevenção. O que é hepatite? A hepatite é um quadro de inflamação das células do fígado que geralmente ocorre devido a um tipo de agressão que pode ser interna ou externa ao organismo. O que pode causar a hepatite? A hepatite no Brasil, atualmente, engloba como casos de maior prevalência o vírus B, o vírus C, álcool, são os mais prevalentes. No entanto, existem outros tipos de hepatite que não são tão comuns quanto os citados anteriormente e que correspondem também a uma parcela, mas com menos frequência, que seriam a medicamentosa, a criptogênica, a autoimune, hepatite A, hepatite D, hepatite E. Quantos tipos de hepatite existem? Qual a diferença entre eles? Principalmente aqui no nosso meio, a gente consegue ter como maior prevalência a hepatite A, hepatite B, hepatite C, a hepatite alcoólica e a hepatite medicamentosa. A hepatite A A, B e C são causadas por vírus, tá certo? Em que a hepatite A é geralmente uma infecção aguda que regride espontaneamente. E a hepatite B e C andam mais juntas e elas têm as características de cronificação. Tá? Essa é a principal diferença entre elas. A hepatite do tipo A ela é autolimitada, então o paciente apresenta sintomas e mesmo que não haja um tratamento específico para esse tipo de acometimento, o quadro evolui, regride espontaneamente e cessa para cura. Por outro lado, a hepatite B e a hepatite C não têm essa característica. Elas progridem e cada vez mais acometem os pacientes, fechando um quadro que se caracteriza por a hepatite B e C crônicas. A hepatite é contagiosa? Ela é
contagiosa nos quadros em que nós estamos tendo como etiologia da hepatite o vírus, que no caso do Brasil ressalta essa hepatite B e C. Então é um quadro contagioso sim, e os principais meios de infecção desse vírus se devem aos seguintes fatores. A tipo A, a gente pode ressaltar um ciclo oral fecal, podemos ressaltar questões de higiene, saneamento básico, alimentação. Isso aí acaba sendo ocasionando as infecções para o quadro da hepatite A. No entanto, da hepatite B e C nós ficamos mais voltados para uma infecção que se restringe principalmente à infecção do sangue, tá? Como que seria isso então? Através de exposição sexual, drogas injetáveis. Antigamente no Brasil tinha bastante isso por transfusão sanguínea, hoje é muito mais raro, tá? E alguns casos da exposição percutânea. O que seria isso? Saliva, escova de dente, pele, essas coisas, mas uma incidência bem menor do que a infecção por exposição do sangue, que ressalto que seria a parte de sexual e de drogadição de drogas injetáveis. Como é feito o diagnóstico da hepatite? Primeiramente, é de muita importância a gente conversar com o paciente, né? Levantar todo o histórico daquele determinado doente e, às vezes, a gente consegue apenas com uma boa conversa, uma boa anamnese, já ter grandes dicas aí a respeito de qual tipo de etiologia que ele apresenta a hepatite. Por exemplo, um paciente que tem um histórico de longa data de ingesta de bebida alcoólica todo santo dia, uma exposição por toda a vida, a gente sabe que existe uma grande chance desse paciente ter sim uma hepatite alcoólica, uma cirrose hepática e todos esses comemorativos referentes ao álcool. No entanto, existem muitas pessoas aí que não têm esse histórico e cabe a nós, médicos, especialistas, em estarmos atentos a toda essa parte de histórico do paciente e pedir, de acordo com cada caso, os exames mais indicados para cada caso. Mas, de maneira geral, a gente pede as sorologias para as hepatites, né? Um grande amigo do médico hepatologista são as sorologias, né? Que a gente acaba descobrindo, através desses exames, a positividade, se o paciente já teve contato com hepatite A no passado, se ele tem hepatite A no agudamente ou atualmente, né? Assim vale para os outros tipos de hepatite, B, C e por aí vai. Como é feita a prevenção da hepatite? A hepatite, como nós sabemos, ela existe principalmente no nosso meio hepatite A, B, C, alcoólica, medicamentosa. E para cada tipo de hepatite, a gente tem um certo tipo de prevenção específica. Então, a hepatite A seria condições sanitárias, higiene, lavar as mãos, esse simples ato aí já ajuda a diminuir a incidência, a infecção de hepatite A. A hepatite B e a hepatite C, que estão intimamente ligadas aí à forma de transmissão, que seria sexual e pelo sangue, então, uma forma de evitarmos um contato de hepatite B e C seria o uso de preservativos, não a promiscuidade, não usar drogas, né, de uma maneira geral, muito menos as injetáveis no caso das hepatites. Profissionais de saúde, sempre estar adequadamente trajados, né, com roupas especiais para manusear medicações, agulhas, etc., porque isso aí
pode gerar um trauma pérfuro cortante e o profissional de saúde adquirir um quadro de hepatite B e C por uma ocasião dessas, né? A alcoólica seria a não ingesta do álcool e a medicamentosa seria uma grande parcimônia, aí, usar os remédios sempre com a cabeça no lugar, com bom senso. Assim a gente evitando aí um quadro de hepatite medicamentosa. E no próximo bloco eu te convido para curtir as dicas dos quadros Resenha Cultural e Sons da Cidade. Você vai conferir o trabalho de bandas da nossa região e ainda ficar informado sobre o universo do entretenimento. É daqui a pouco. Estamos de volta com um tema livre para trazer para você informações sobre o mundo do entretenimento, mas de uma forma crítica no nosso quadro Resenha Cultural. A dica de hoje é da Tiziane Rizzi, que vai apresentar para a gente curiosidades e detalhes do clipe da música This Is America, do cantor Childish Gambino. A produção, que tem quase 500 milhões de visualizações, chama atenção pela forma crítica que aborda temas como racismo e intolerância. Confira. Olá, o Resenha Cultural está no ar. Hoje vamos falar sobre a música This Is America, do cantor e ator Donald Glover, que usa o pseudônimo musical Childish Gambino. Na letra da música e no clipe, o cantor faz duras críticas ao preconceito que os negros sofrem nos Estados Unidos e como a mídia mantém as pessoas alheias a essa realidade, com mensagens superficiais e indiferentes ao terror que tem acontecido. Imagens racistas e cenas violentas por trás das danças dão uma ideia exata disso. This is America. Guns in my area. I got the strap. I gotta carry 'em. Yeah, I'ma go into this. Yeah, this is gorilla. Yeah, I'ma go get the bag. Yeah. Ainda no clipe, o grupo que acompanha o cantor usa da dança como distração da histeria que acontece no background. Isso representa a forma como a sociedade se aliena enquanto as questões políticas e sociais se desenrolam sem ganhar a devida atenção. Look what I'm whipping up. Look how I'm kicking up. I'm so fitted. I'm on Gucci. I'm so pretty. Yeah. I'm gonna get it. Watch me move. This is selling. E o Resenha Cultural fica por aqui. Obrigada pela companhia e até a próxima. E vamos continuar com música? Agora é hora dos Sons da Cidade, que apresenta para você o trabalho de artistas e bandas da nossa região. E é a Paloma Dias que vai mostrar para a gente o som autoral da cantora Limaria. É com você, Paloma. E aí, galera, tá no ar os Sons da Cidade. Aqui a gente apresenta para você trabalhos de artistas e bandas da nossa região. No programa de hoje vamos falar da cantora Limaria. O gosto pela música é hereditário. A mãe de Li é cantora e o pai baterista. Mas ainda com toda influência, ela acabou seguindo outro caminho e virando professora. O problema é que a artista não conseguiu se ver livre da música e dos palcos e acabou abandonando a sala de aula para tentar seguir a carreira musical aqui em São José. A gente confere agora um de seus trabalhos, a canção Meu Sambinha é Assim. Meu sambinha é assim, como é que é?
hoje é só. Se você conhece alguma banda da região, envie a sua sugestão para o e-mail tvcamara@câmarasjc.sp.gov.br. Os Sons da Cidade fica por aqui. Obrigada pela companhia e até a próxima. E a gente fica por aqui. Muito obrigado pela companhia. E se você tem alguma sugestão legal para a gente mostrar aqui no Tema Livre, envie um e-mail para tvcamara@câmarasjc.sp.gov.br. Até a próxima!